Obrigado, Gabriel. Todo mundo vendo? Sim. Tá visível? Uhum. Deixa eu ver aqui. Muito bem. Boa tarde a todos. Vamos unir os nossos sentimentos, vamos estudar e vamos buscar compreender a vida da melhor forma possível, porque é o que nós precisamos fazer aqui. Educar para o respeito, responsabilidade espiritual diante do bullying. E agora, como sempre, o negócio aqui não mexe. Espera aí que eu já vou ver aqui o que vai acontecer. Puxa, o que é bullying? Né? Agressão sistemática e sem motivação aparente a uma criança ou adolescente que costuma estar numa posição de fragilidade em relação ao agressor ou agressores, gerando discriminação, exclusão de grupo e sofrimento. Esse nome vem de bully, que é valentão em inglês, e por que os estudiosos preferem, no Brasil, manter esse nome em inglês? Porque não há em português uma palavra que faça a distinção clara sobre esse tipo de situação que essas crianças vivem. Então, existem agressões de vários tipos, existem situações em que alguém está oprimindo alguém, mas o bullying ele tem esse nome porque se refere a essa situação e isso está ligado a determinada faixa etária, como nós vamos ver. Características. É uma coisa que ocorre sistematicamente, repetido e está sempre acontecendo. Sempre que existe um encontro entre vítima e agressor, existe aquela situação. A agressão pode ser física, como chutes, empurrões, pontapés, essas coisas todas. Pode ser verbal, como deboches, insultos, ironia e apelidos, né? E pode ser relacional também. Existem ameaças, né? As crianças podem ameaçar uma outra, inventar coisas a respeito e esconder objetos para desconcertar a outra criança, né? E pode ser virtual também, que tem o cyberbullying, que é esse bullying da internet, que nós vemos acontecer frequentemente, né? E nós entendemos que, como as redes sociais atingem mais pessoas, em determinadas situações, podemos dizer que esse tipo de bullying cresceu exponencialmente, né? Em geral, ocorre em escolas e em mediações ou redes sociais. E por que em mediações? Porque muitas vezes o agressor não vê oportunidade de agir dentro do ambiente escolar, então ele fica aguardando a outra criança sair para fazer lá a ameaça, agredir a outra criança. E a maior prevalência é entre o final da infância e o início da adolescência, entre 11 e 13 anos. Isso é a maior prevalência, não significa de forma alguma que ocorra só nessa faixa etária. Pode ser elástica tanto para antes como para depois. Mas uma coisa que desde já nós achamos importante falar é que a atitude do bullying, a conformação do bullying, ela muitas vezes, não raras vezes, tanto os personagens, como nós vamos ver adiante, eles, eles a idade muda, mas a atitude pode continuar. A tendência tanto a exercer como sofrer
essa situação pode ser, pode continuar na vida. E a gente vai ver isso. Personagens. Primeiro, o agressor, que é o que protagoniza a violência, né, em diversas maneiras. Geralmente é sempre alguém mais forte e procura alguém mais fraco para exercer o bullying, né? E ele tem as características de ser alguém que é conhecido na escola, no ambiente. Ele se envolve muitas vezes em comportamentos antissociais, está sempre fazendo alguma coisa, chamando atenção nesse sentido. Ele tem uma opinião muito positiva sobre si mesmo, né? E parece sentir prazer em mandar, dominar e ser temido. Então, isso aqui, nós estamos falando de bullying e nós falamos da faixa etária. Mas não nos esqueçamos de fazer a conotação com muitas coisas que acontecem hoje em dia, né? Principalmente essa opinião positiva sobre si mesmo, essa ambição de poder que nós vemos muito claramente em muitas situações na vida, né? Agora mesmo, nós estamos vivendo situações em que chefes de grandes potências resolvem brincar de dedo no gatilho e, eles nitidamente eles são fascinados pela ideia do poder, pela ambição do poder. É importante falar a respeito disso, porque se for, se essas questões forem analisadas, ninguém vai chamar assim claramente, vai dizer que isso se enquadra na situação de bullying. Mas qual é a diferença aí? A diferença é apenas a faixa etária, porque a atitude é mais ou menos a mesma. E é importante a gente compreender isso. A vítima, o que pouco ou nenhum recurso tem para se defender. Geralmente é mais fraco que o agressor e ele tem determinadas características. Ele tem poucos amigos, é passivo, retraído, tem baixa, aqui faltou a palavra autoestima, né? Baixa autoestima, auto no sentido de si mesmo, né? Pode ser alguém de minoria étnica, portador de necessidades especiais, pode ser obeso ou imperfeições físicas. Então, nós muitas vezes vemos nas escolas as crianças debochando de outras porque a criança tem alguma imperfeição física. E para nós, como adultos, isso choca, porque por que tanta maldade, né? Por que isso acontece? E nós vamos entender aos poucos que, na realidade, isso ocorre nessa faixa etária porque os personagens, eles não estão, eles têm uma visão muito estreita é, do que é a vida, de como são as relações, porque por inexperiência mesmo, porque não estão prontos para considerar determinadas coisas como a opinião do próximo, como a injustiça que está sendo cometida, por que continua, né? Isso por parte da vítima. Os outros personagens são, quer dizer, a gente não entende que bullying não são só esses dois personagens. Existem também os reforçadores, que são aquelas crianças que cercam o valentão e também fazem as mesmas coisas que ele e eles acabam fazendo vivendo aquela situação, né? E ele até estimulam o outro, inventam outras modalidades da brincadeira. Então, esses são chamados os reforçadores. E eles têm, assim, eles acham prestigioso que o valentão lá aprove o que eles fazem, né? Essa aparente lealdade na agressão, né? E eles claramente são crianças que preferem ficar do lado de quem tem mais poder, quem é mais violento, tem mais agressividade. Numa palavra, é aquele que é mais propenso a vencer qualquer contenda, qualquer situação.
Existem também as testemunhas. São aqueles que presenciam a agressão, mas nem reforçam o agressor, eles nem se juntam àquele bolo lá de outras crianças que estão lá fazendo bullying, mas eles também não defendem a vítima ou vão lá falar para a professora, para a diretora, aquilo que está acontecendo. Eles simplesmente não se envolvem, né? Eles observam, mas não se envolvem. E esse, nós vamos ver também que é um papel muito importante nessa situação, porque nós falamos daqueles que agridem, daqueles que recebem a violência, mas o não importar-se com a violência é algo extremamente importante. E isso pode se refletir na vida social das pessoas. Nós vamos depois ver que, na realidade, todo mundo é responsável, né? Então, ser testemunha e não fazer nada, né? Ver uma agressão e nada fazer nem tomar, seja por que motivo for, né? Não justifica isso. Então, isso é um perfil também de patologia social, podemos dizer assim, que é aquele que simplesmente deixa as coisas acontecerem e não estão nem aí. E se essas crianças crescem assim, elas vão ser aqueles que acabam podendo intervir para defender as pessoas e nada fazem. Simplesmente nada fazem, porque não querem se envolver. Existe um quinto grupo, que é agressores vítimas, que são os que oscilam dinamicamente entre os papéis de agressor e vítima. E os estudiosos viram que existe esse papel, alguém que aparentemente se cansa de ser agredido e passa a agredir, né? E alguém também que começa como agressor, mas depois acaba tendo no seu modo de ser algo que anule a vontade e expresse até uma certa depressão, desânimo e todas essas coisas. Então, esse perfil também tem o seu lado assim a ser estudado. Por que essas crianças, ora, estão num papel e ora estão em outro, né? E, por favor, se alguém quiser interromper para fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Teorias sobre as causas. Os estudiosos foram ver por que acontece o bullying, né? Por que acontece nessa faixa etária e o que ocorre, né? E existe a teoria da dominância social, que é uma teoria da psicologia social, que fala o seguinte: eles tentam explicar os motivos pelos quais as sociedades humanas tendem a criar e manter hierarquias sociais, sistemas nos quais determinados grupos têm mais poder, prestígio e recursos do que outros. Então, na realidade, a nossa sociedade está cheia dessas situações. Nós vemos que determinados grupos exercem poder sobre outros. E muitas vezes nós podemos até estranhar isso, mas nós percebemos que esses grupos que têm ascendência sobre outros, eles são como que admirados, aprovados. Se nós tomarmos como exemplo a sociedade americana, nós vamos ver que é uma sociedade assim, que a competitividade parece estar no sangue daquelas pessoas. Elas realmente buscam admirar o vitorioso, aquele que manda, aquele que... Então, existem determinadas expressões que falam desse tipo de sociedade, né? As pessoas que se preocupam em dizer, não, eu estou no controle aqui. Aí outras expressões que digam, você é um perdedor. Então, eles se preocupam demais com esse negócio, se preocupam com essa história de serem vencedores,
diante de outros. E nós percebemos, cristãos que somos, profundas injustiças diante dessas situações. Tem esse programa aí que eu preciso dizer que eu absolutamente não gosto, porque eu não vejo muito sentido, que é de botar um grupo de pessoas dentro de uma casa e ficar observando o que eles fazem. Se fosse um estudo de antropologia, tudo bem, mas não é nada, não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Parece que as pessoas ficam muito curiosas com aquelas coisas todas que acontecem. Mas viu-se que aqui no Brasil eles prestam muita atenção à questão da beleza, da beleza física, e protegem aquele que tem mais charme, que essas coisas todas. E nos Estados Unidos, por exemplo, quando existe esse programa lá, eles valorizam aquele que é mais esperto, aquele que compete e vence, aquele que tem estratégias para vencer. Então, vocês veem que também isso é muito uma questão cultural, né? A psicologia social fala nessa dominância social, mas isso é muito impregnado da cultura local, o que nós vemos. Isso, evidentemente, que eles tentam usar essa teoria para explicar o bullying. Outra teoria, perdão, que é do processamento social da informação. Eles dizem o seguinte, que a possível dificuldade de interpretar o ambiente e os colegas pode gerar hostilidade no agressor e passividade na vítima. Isso é uma situação que os pesquisadores viram isso, que as crianças podem ter dificuldades nesse sentido. Mas isso pode falar claramente a respeito das dificuldades que existem em determinada idade, porque as crianças elas não têm certas informações para saber interagir. Quando isso é muito exagerado, aí eles começam a pensar nessa teoria de processamento social da informação. Então, eles, a criança ouve uma coisa, mas não interpreta corretamente aquilo, e ela acha que está sendo, aquilo pode ser perseguição, e isso, segundo esses estudiosos, pode gerar essa hostilidade no agressor e essa passividade na vítima. Outra teoria, que é a teoria das habilidades sociais, isso aqui é como se isso explicasse melhor o que tem na teoria anterior. Que habilidades sociais são comportamentos que envolvem sentimentos, atitudes, opiniões e direitos expressos de forma adequada. Ora, então, a criança vai agradecer a outra, aí a outra cai na gargalhada. Por que isso? É uma coisa estranha, né? Não é? Então, às vezes as crianças são capazes de determinadas coisas que são um tanto inexplicáveis e causam espécie para as outras crianças. Então, é como se isso fosse uma falta de habilidade social, de reagir adequadamente a determinadas situações. E eles falam mesmo que a pobreza em habilidades sociais tendem a gerar vítimas de bullying, porque é como se a pessoa ficasse inerme, como se a criança não pudesse se defender, justamente porque é considerada a priori esquisita e não tem como se defender disso. Considerações importantes. Hoje em dia, como é que nós vemos o mundo, né? Gloriana estava falando no início aí que ela saiu correndo para São Paulo porque o negócio está muito esquisito, né? A banalização da violência favorece a eclosão da agressividade e a deterioração do ambiente escolar. Olha, recentemente não, faz algum tempo, eu estava passando ali pelo Leblon e quase em frente ao Miguel Couto tem uma escola do outro lado da rua.
Eu olhei assim para aquela escola e fiquei pensando assim, poxa, que legal, uma escola, os meus tempos de criança. Fiquei pensando naquilo. De repente eu vejo uma cadeira voando pela janela. E eu fiquei me perguntando o que estaria acontecendo lá naquela sala, né? O que estaria acontecendo? Todos os dias o noticiário fala a respeito de agressões de alunos a professores, de professores a alunos, que é uma balbúrdia danada, e é uma falta de respeito muito grande. Recentemente houve esse negócio de proibição de celular, e a reação a isso foi assim, às vezes pode ser muito agressiva. Então, o ambiente escolar que nós vemos hoje em dia não é. Eu sei que vocês vão dizer, não, você é um dinossauro, você já viveu muito esse negócio todo. Mas no meu tempo, olha, eu estudei no interior de Minas e lá eu, eu, eu a professora pegou aquele negócio lá e me deu um tapa na mão como disciplinadora. Eu passei por isso. Aí vocês falam, ih, o Celso é velho mesmo. Mas é uma coisa que isso era aprovado por aquelas pessoas. E isso era conhecido, é, era aceito por aquelas pessoas todas naquele lugar. E não, isso não me deixou marca nenhuma, né, complexo nenhum, nada disso. E até eu entendia que eram limites que aquela professora também tinha. Mas, hoje em dia, você vê uma sala de aula em determinadas escolas, coisa extraordinária, é uma bagunça terrível. Como é que é possível estudar naquele ambiente? Como é que é possível? Então, a- nós entendemos que há uma certa hesitação em manter o local em ordem, porque os responsáveis têm até um certo receio de parecerem pessoas fora da moda ou que estão vivendo tempos antigos. Mas disciplina é importante em qualquer lugar, em qualquer situação. Redes sociais e o aumento das possibilidades de agressão. Isso decuplica essas possibilidades de agressão. A ausência ou baixa qualidade da interação entre responsáveis e escolas. Isso aqui também é cultural, também pode ser próprio do lugar onde nós vivemos, porque outros lugares não é assim, mas falta sim, falta uma interação importante entre familiares e professores, entre pais e professores, mas para que isso ocorra de uma maneira saudável, é preciso que pais sejam interessados na educação dos filhos e professores sejam interessados em chamar os pais sempre que necessário. Quando isso não acontece, é claro que essas situações vão passar despercebidas. Ninguém vai entender quando as coisas acontecerem, ninguém viu, né? Há eventual concomitância com psicopatologias como causa ou como consequência. Isso é uma coisa também conhecida. A criança já vem com uma certa tendência a desenvolver determinado comportamento psicopatológico ou, então, por causa do bullying, acaba havendo um problema nesse sentido. Equívocos e crenças. Umas pessoas dizem, isso é brincadeira, isso é coisa de criança, depois passa. E outros dizem, não, isso é moda, isso é. Há muito tempo, no meu tempo, ninguém falava desse negócio de bullying, né? Isso é modismo, isso não existia antes. E outros dizem, isso é coisa só de meninos, né? Com menina não acontece isso. Então vamos ver qual é a verdade disso. Na realidade, quando há sofrimento, não pode ser considerado brincadeira, né? É a mesma coisa que a gente vê também com as pessoas que é, chamam as outras pelo apelido. O cara inventa o apelido, chama, eu chamo fulano de tal.
inventa aquele negócio, mas isso é algo que só diverte aquele que inventou o apelido. Tem que perguntar se a pessoa, às vezes, aparentemente aceita aquela situação, mas como é que a gente pode ter certeza que aceita, que gosta daquilo ou que não se importa, né? Eh, o fato é o seguinte, o fato é que quem inventa apelido, inventa para diversão pessoal, né? E se achando admirado pelas outras pessoas. E coisa que criança depois passa. As consequências na personalidade do adulto. E o nosso mundo está cheio do desenvolvimento de vítimas e agressores e testemunhas. E reforçadores também. Isso é moda, antes não existia. Sempre existiu. Só que antes não era estudado tecnicamente, como a partir dos anos 70 começou a ser estudado isso. A coisa de meninos. Nós vamos ver que meninas também se envolvem e, em termos de cyberbullying, em termos de bullying de mídias sociais, existem estatísticas que mostram que isso é coisa muito mais frequente em determinadas situações nas meninas do que nos meninos. Consequências: problemas psicossomáticos, evidentemente. A criança aparece com gastrite, uma gastrite vira úlcera, fica ansioso e desenvolve depressão e essas coisas todas. Baixo rendimento escolar é um reflexo imediato disso, né? A criança começa as notas começam a cair. Absenteísmo, a criança não quer ir mais para a escola, inventa uma coisa qualquer, mas não quer mais ir, porque sabe que vai chegar na escola, vai enfrentar aquela situação. E umas se entregam a vícios, como álcool, drogas. E nos casos mais graves, existe morte por agressão ou suicídio. Existe uma estatística impressionante de suicídio como vítima de bullying. Eu me lembro de um caso que tinha, é possível que alguém se lembre disso. Houve tinha um colégio militar aqui e um menino foi admoestado pelo instrutor lá, na frente de todo mundo. E o menino não suportou essa situação e se matou. E depois foram estudar o caso, queriam culpar lá o instrutor de ter induzido esse tipo de coisa, mas o que ficou marcante aí nesse caso é a fragilidade daquela criança de se entregar a uma situação dessa por esse motivo. Então, nem nós devemos achar que o errado é sempre o agressor e a vítima ela é coitadinha e ela tem. Mas também nós temos que traçar, compreender o perfil psicológico dessas crianças, tanto para agressão quanto para o papel de vítima, que nós vamos encontrar ali muitas fragilidades que merecem estudo, merecem intervenção e que havendo intervenção a tempo, essas coisas podem mudar, né? Eu estou vendo Gabriel trabalha em evangelização e ele tem um observatório interessante a respeito dessas coisas. Não, talvez não num centro espírita, mas existem muitas situações em que nós podemos olhar para as crianças e descobrir certas tendências, né, para agressor ou para vítima. Isso é estudado desde cedo mesmo. Agressores e vítimas sem intervenção tendem a se tornar adultos problemáticos. Identificando a situação. Como é que a gente identifica que a criança está sofrendo bullying e a outra está exercendo bullying, né? A criança fica mais quieta, fica acabrunhada, fica no canto. Antes falante, brincalhona, ela fica quieta no canto. Os adultos, os pais, os professores devem desconfiar por quê, né? Problemas de aprendizagem, cai o rendimento escolar, tem que saber o que está acontecendo. Tem que entrevistar mesmo a criança. O que está vendo? Tem que tentar ajudá-la, né? Inventa desculpas para não ir à escola, né?
Então, eu estou sentindo isso. Você vê, às vezes quer faltar, não quer voltar para a escola. Tem algum motivo por trás disso. Mudanças repentinas do humor. Essa condição é uma mudança brusca. Isso também é sinal de que aquilo merece investigação. E isolamento, atitudes hostis e problemas com a autoridade. Existe aquela criança que tem não reage muito quando é exercida autoridade sobre ela. Cyberbullying é o tempo que a criança fica nas mídias e como se sente. Quer dizer, se enfurna lá no quarto, fica nas mídias o tempo todo. E os pais estão notando que o comportamento está mudando, aquilo merece uma certa investigação, né? Tratando os personagens. Existe na psicologia a terapia cognitivo-comportamental. Não existe só essa maneira na psicologia de tratar isso, mas essa é uma das mais usadas porque ela tenta identificar aqueles pensamentos que são característicos das situações, tanto de agressor quanto de vítima, e tenta modificar aquilo com um condicionamento cognitivo, né? E isso ajuda a reconstruir a autoestima, desenvolver habilidades sociais, lidar com ansiedade, depressão e medo. Mas esse aqui já é um caso identificado. Então, aquela criança, ela já vai para tratamento e vai receber essas orientações, né? Bullying e psicopatologias. Existe o transtorno opositivo desafiador, que é essa criança que não aceita de jeito nenhum que mandem nela, e ela fica até provocando e fica agindo de uma determinada maneira e não aceita aquilo de jeito nenhum. O transtorno depressivo maior, que depois de um certo tempo, né, depois de algumas semanas, se a criança não reage, ela fica parecendo mais desvitalizada, ela tem que ir ao médico, ela precisa de um diagnóstico para aquela situação, principalmente se ela não era assim, né? Transtorno de conduta, que são essas crianças que começam a agir de uma maneira estranha sem se importar com as consequências, né? A personalidade antissocial é aquela criança que ela simplesmente pega um objeto e põe no bolso e ela não quer saber. Essa personalidade antissocial, é, Freud dizia que existem aqueles tipos, né? Existe o, o neurótico, existe o psicótico e existe o perverso. Quando ele fala que existe perverso, ele fala perversão no sentido de maldade, não. Perversão no sentido de não aceitar, perverter a ordem das coisas. Então, ele chamava de perverso aquele cara que erra, sabendo que está errando e sem se importar com as consequências. Então, isso se encaixa nessa teoria da psicologia, não da psicanálise, como personalidade antissocial. Quer dizer, as coisas combinam, né? Agorafobia e pânico. Agorafobia é aquele receio de ficar em lugares abertos, e muitas vezes esse receio é ligado à presença de muitas pessoas. E essa também é uma característica do pânico. O pânico é um transtorno de ansiedade em que a pessoa entra em surto, começa a ter taquicardia, medo de morrer e todas essas coisas. É uma crise de ansiedade. Então, isso tudo pode derivar do bullying, como também essas pessoas podem ter esses perfis tendentes a esses perfis antes dessas situações. O bullying sob a ótica espírita. Existem, faltou um M aqui, diferenças fundamentais em se comprometer
compreender a vida como se fosse o período de tempo entre o berço e o túmulo, ou como espíritos que existiam antes do berço e continuarão a existir depois do túmulo. Isso aqui faz toda a diferença do mundo em qualquer estudo, em qualquer consideração de patologia, de relacionamento e tudo isso. Porque nós, como espíritas, nós sabemos que aquela criança ela tem a índole espiritual dela, né? E isso é um construto que veio de existências anteriores. O hoje é o resultado de tudo que ela viveu antes, né? E então, índole, temperamento ou caráter, independentemente das definições dessas palavras, consideradas do ponto de vista espiritual, não são consequências de perfil genético, mas são as causas que o formam. Então, isso aqui quer dizer o seguinte: é, como os estudiosos, esses estudiosos, pensam que as coisas começam a existir a partir do momento em que a criatura nasce, né? E eles acham que aquilo ali é a resposta ao perfil genético da criança, quando nós sabemos que, na realidade, aquele perfil genético existe algo que ocorreu antes, em termos de comportamento, que gerou aquele perfil genético. Então, genética, para nós, não é causa, é consequência. Vamos ver o que diz Joana. Joana diz que o caráter é a síntese dos valores morais que o ser já incorporou à própria conduta, resultado de experiências evolutivas e do esforço consciente pela retidão. Isso aqui ela está usando o caráter no sentido positivo, ter ou não ter caráter, né? O autodescobrimento é o caminho para o fortalecimento do caráter, o alicerce do caráter nobre. Somente quem se descobre pode se conduzir. Então, isso aqui, nós já compreendemos, como espíritas, o grande valor do movimento de conhecer a si mesmo, né? Dessa forma, podemos entender que o caráter não é inato, mas construído ao longo das encarnações. Reflete o grau de amadurecimento espiritual e determina como agir na vida. Todos os personagens envolvidos em bullying expressam dificuldades e necessidades, tanto o agressor, como a vítima, como os reforçadores, como as testemunhas, como aqueles que têm um comportamento inconstante. Todos expressam dificuldades e necessidades, porque todos são o resultado daquilo que foram antes. Vivem situações que precisam viver para serem condicionados de uma outra maneira, viverem de uma outra maneira. Intervenções. Chegar à parte mais interessante aqui. A importância da ação conjunta entre pais e professores, que é uma coisa que é muito falível, quer dizer, nós não vemos, precisa melhorar muito, muito mesmo, essa interação entre pais e professores, né? Na identificação dos temperamentos de todos os personagens. Quanto mais você identifica antes essas coisas, melhor você pode tratá-las, essas tendências, né? E aí nós vamos ver uma estatística interessante aqui. A atenção por parte de todos à primeira infância. Ora, a primeira infância é de 0 a 6 anos. Essa é a parte mais importante da vida de um ser que reencarna. Mais importante. Só que eles foram ver que 42% não sabem o que é a primeira infância. 4% acertam a faixa etária. E 84% não consideram essa fase a fase mais importante da vida. Considerando a época das fragilidades, aqui a gente está considerando a época das fragilidades. Existe um momento em que a criança, principalmente de 0 a 6 anos, mas mais tarde também, ela podemos dizer, que é um barro moldável. Ela pode ser ali moldada para e que isso ajude no seu desenvolvimento. Então, corrigem-se pequenos desvios de rumo,
reforçam-se determinadas qualidades, e isso é um papel, evidentemente, dos pais, mas também dos professores, né? Só que essas crianças são barro moldável para todas as situações. Então, aquele período, né, se não mexer nessa parte aqui de 0 a 6 anos, quando chegar aos 11, dos 11 aos 13 anos, aquele barro continua moldável para como resultado daquelas agressões e como resultado daquela passividade também, né? Então, o barro também é moldável para isso. Então, é aquela idade da criatura pela qual todos nós passamos, em que a criança pode ser uma época para bem condicionar, ou se for uma época que vai passar sem que aconteça alguma coisa, pode prejudicar a criança. Considerando empaticamente a maneira como a criança vê o mundo, como vê seus oponentes, os pais e orientadores. Isso também é fundamental. Gabriel, eu vou passar um pouquinho, tá? Vou até lá no meu limite de... Mas isso não é bullying com você, não, tá? Então, assim, você tem que entender a maneira como a criança vê o mundo. Não é a mesma maneira que nós vemos. Nós perdemos já a memória dessa época, evidentemente, mas nós temos que entender que a percepção da criança para sua vida em torno é muito limitada, e é própria dessa fase do desenvolvimento. E a gente tem que orientar as crianças nessa visão de si mesmos, ajudando-as a que elas busquem se autoconhecer desde cedo, né? Entendendo por que a vítima não confia seus problemas aos orientadores. Ora, as crianças, elas se veem refletidas nas outras crianças da mesma faixa etária. Então, ela acha que não adianta ficar falando com papai e mamãe, com o professor, o que está acontecendo, porque o que eles forem falar não é... O que ele quer é a consideração do outro, o que ele quer é a percepção do outro em relação à sua vida. É isso que é importante. Por isso é que, muitas vezes, os pais ficam desesperados porque eles falam as coisas em casa e a criança não liga, porque o que importa para ela é a opinião das crianças da mesma idade, né? Estabelecendo uma honesta relação de confiança pelo amor. Então a criança tem que aprender a confiar nos pais, ou melhor, os pais têm que aprender a agir de maneira a fazer com que as crianças, sem imposições, conquistar as crianças pelo amor. Todos os personagens envolvidos na questão expressam dificuldade. Assim, intervenções. Quando as relações de bullying são, de alguma forma, interrompidas sem identificação nem intervenção, o que pode ocorrer com os personagens? Então, vamos dizer que existisse bullying entre duas crianças, né? O agressor e a vítima. Só que, de repente, a vítima, os pais da vítima resolvem se mudar. Mas aquela situação não foi identificada nem resolvida. Então, aquele agressor, ele vai continuar a ser agressor. E aquela vítima vai desenvolver, ou já desenvolveu, aquele complexo, aquela passividade, aquela situação toda. E isso vai certamente se refletir na vida dessas pessoas na fase adulta, né? Segundo o artigo 227 da Constituição, Estado, família e sociedade devem garantir com absoluta prioridade os direitos fundamentais das crianças e protegê-las de negligência, discriminação, exploração, violência e opressão. Agosto é o mês da primeira infância. Então, isso é lei. Está na lei que todos nós devemos ser responsáveis pelas nossas crianças, todos. Então, aqui nós terminamos dizendo que todos temos responsabilidades como educadores e educandos que nós somos na escola da vida. Então, nós temos o nosso momento de educar, mas temos o nosso momento de aprender também, não importa qual seja a idade. Então, agora, antes que nos puxem a orelha, vamos devolver a palavra
o dirigente da reunião. Muito obrigado pela atenção de todos.